Vamos iniciar nosso trabalho. A gente vai estar instalando o Windows 3.1 e a gente vai estar utilizando a ferramenta Oracle VirtualBox para isso. Vamos abrir ela aqui já. E para instalar o Windows 3.1, como ele é basicamente uma aplicação do DOS, a gente tem que instalar o DOS também primeiro. Então primeiro a gente vai instalar o DOS, a gente vai configurar para que ele consiga suportar um CD, para que a gente possa então estar instalando o Windows 3.1. Aqui já tem uma versão de teste, a gente vai criar uma nova, ela vai chamar Windows 3.1. Ele corrige automaticamente, vai detectar o nome aqui em cima, a gente vai dar um próximo, a gente vai seguir o padrão, 3 vezes o padrão Wizard, como orientado pelo professor. Então aqui a gente vai ter 96 MB de memória RAM. A gente vai criar um novo disco rígido virtual agora, não vamos utilizar um existente, VDI e dinamicamente alocado. Aqui a gente vai novamente seguir a orientação do professor, 3 vezes o padrão Wizard. Vamos criar. A nossa máquina virtual está criada, a gente só vai agora aplicar umas configurações necessárias. Aqui no geral a gente não vai precisar mexer em nada. Em sistema a gente vai utilizar como prioridade no boot primária o disco rígido, o disco óptico como segunda, porém esses dois carinhas aqui eles vão ficar para serem usados manualmente. O último automático vai ser o nosso disco rígido. O monitor a gente não vai mexer em nada, no armazenamento a gente vai estar inserindo aqui a imagem do DOS, a primeira imagem do nosso DOS. Configuração basicamente é isso, a gente agora vai iniciar a nossa máquina virtual. Como o DOS não está instalado, ele vai dar um erro se a gente prosseguir com o boot, então a gente vai direto para o menu de boot, pressionando F12. A gente vai estar aí entrando no flop, no dispositivo de boot no flop. Aqui a gente instalaria o DOS agora, caso houvessem partições já disponíveis para isso. Como a gente não tem, a gente vai ter que criar. Então eu não vou prosseguir, eu vou dar um exit. E aqui a gente vai criar nossa partição. Como a gente pode ver, elas não estão criadas. Não está um display aqui, nenhuma partição existente. Então vamos estar criando aqui a nossa primeira partição, opção 1. Vamos criar a nossa partição primária primeiro. Ele pergunta se a gente quer usar todo o espaço disponível para essa partição. A gente não quer isso, a gente vai apertando no N e aqui a gente vai setar quanto a gente quer. Como orientação do professor para a partição primária, a gente vai utilizar 30% do nosso espaço disponível. 30%. E vamos dar um Enter, ele criou a nossa partição primária. Agora a gente vai voltar e vai criar nossa partição lógica, a nossa partição estendida. Usamos a opção 2. Aqui ele vai perguntar se a gente quer usar o espaço existente, a gente vai usar o 70% conforme a orientação. Ele já está tudo certinho, a gente vai dar um Enter, ele criou. Agora a gente volta e ele pergunta se a gente já quer deixar a parte estendida alocada como lógica. A gente vai deixar que sim, ele já atribuiu o tamanho necessário. Aqui a gente só aperta Enter, tá lá o D, nossa partição lógica, na estendida, e pronto. Ele pergunta se a gente quer adicionar mais uma, a gente não precisa disso, vai ser só C e D. Agora a gente pode ver, na verdade a gente tem que ativar a primeira partição. Vamos setar aqui então a partição ativa, ela será a partição C, no caso a número 1. Pronto, nossa partição está ativa. Agora a gente está tudo pronto para instalar o nosso DOS. A gente só precisa sair e vamos iniciar. Olha lá, Missing Operation System, a gente não tem um sistema operacional ainda. Então vamos reiniciar aqui. Novamente menu de boot, flop. E agora a gente vai instalar a nossa partição que a gente já criou. A gente aperta Enter, ele vai falar que o disco C não está formatado e ele não executa caso não esteja, então a gente vai formatar esse drive. Não leva muito tempo, é bem rápido na verdade. E ele vai dizer a mesma coisa para o D, a gente vai formatá-lo também. Tudo certo, a gente vai mudar aqui a nossa localização para o Brasil. E o layout do teclado Brasil também. Agora que as configurações estão corretas, a gente dá um Enter. O nome permanecerá DOS. E ele vai instalar. Agora ele vai pedir o nosso disco 2 do DOS. São 3 discos de imagem. A gente vai inseri-los aqui.
disco número 2 e então apertar Enter. Ele vai pedir o terceiro, eventualmente a gente insere o terceiro, pressiona Enter e ele finalizou a instalação. Ele pede para a gente remover os discos, a gente remove, Enter novamente, Enter novamente. Agora a gente está com o nosso Windows. Nós vamos iniciar o DOS, que já está iniciado, para instalar o driver de CD. Então, primeiramente, a gente vai mudar o label aqui. Como o professor disse, a gente vai colocar na C o Win31, correto. Agora a gente vai para o D e muda para dados. Beleza, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar as pastas. A pasta driver, drivers, e agora dentro dela vamos criar CD-ROM. Errei o comando aqui. Beleza. Correto. Deixa eu conferir aqui. Beleza, vamos voltar para C. Dar um tree aqui, só pra gente conferir mesmo. Beleza, tudo certo. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir o AKCD-ROM, que é o driver de CD. Beleza, ele já está aqui, só que ele não está nessa pasta, ele não está no C, né? A gente tem que buscar ele. Lá, ele está aqui no A. Vamos conferir. Beleza. O que a gente vai fazer? Copiar ele para a pasta que a gente acabou de criar. Então, copy. Essa barra aqui. Beleza, o arquivo já foi copiado para lá. Então a gente vai para o C e vamos conferir se o arquivo está lá. Beleza, está aqui. Em seguida, a gente vai fazer a configuração. Nós vamos configurar o driver de CD na etapa hardware e software. Como a gente faz isso? A gente vai ter que alterar os arquivos config.sys e o autoexec.bat. Primeiro vamos no config.sys. Então a gente dá edit, config.sys. Beleza, entrando aqui. Vamos lá. Primeiro vamos fazer um comentário, né? Agora a gente vai usar device para fazer isso. Isso vai ficar barra de 2 pontos. Leitor, vai ficar desse jeito. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai, para não ter problema com letra, nós vamos fazer uma liberação de letra no sistema operacional. Então, fazer um comentário, né? A gente usa last drive na verdade. Sim. Beleza, vamos conferir se está correto. Tudo certo. A gente sai aqui, né? Salva. Beleza, vamos conferir. Dá um type. Tudo certinho. Em seguida a gente vai fazer a configuração da etapa software pelo autoexec. Então, edit autoexec.bat. Vamos lá embaixo.
Então, vou fazer um comentário. Então aqui nós vamos usar, fazer assim, C dois pontos e terminar o comando DOS, né, que é o caminho, MSC DEX, como ficar esperto aqui, que para não errar nenhuma letra, se errar não dá certo. Mesma coisa de antes, de leitor, desse jeito, vamos fazer, conferir. Já errei o nome. Isso aqui não tem problema porque é comentário, né? Mas deixa bonitinho. Olha lá, instalação do driver de CD etapa software. Beleza, vamos sair. Alt F X, salvo. Então, CLS, vamos dar um type aqui para ver. Beleza, tudo certinho. Agora a gente vai reiniciar a máquina para ver se está tudo certo. Vamos lá. Então aqui ó, como mostrado, né? Tá tudo certinho, instalado, completo. Então a parte da instalação dos drivers do CD. Já com o nosso driver de CD instalado, agora nós temos a possibilidade de instalar o Windows 3.1. Para a melhor organização, iremos para o volume D, criaremos a pasta install, abriremos a pasta install, dentro dessa pasta criaremos a pasta Windows, onde essa pasta Windows é onde nós deixaremos todos os arquivos para instalação. Agora, já com essas pastas criadas, podemos colocar no gatilho a ISO do Windows 3.1. Verificamos que ela já entrou. E assim, poderemos entrar no volume E e verificar se realmente entrou todos os arquivos. 479 arquivos estão no volume E. Como nós já estamos no volume E, podemos utilizar o comando copy tudo e somente colocar o caminho completo da onde queremos que ele será copiado. Então D install Windows, que é as pastas que foram criadas por nós. Neste ponto, voltamos para o volume D, abrimos a pasta Windows, e verificamos se todos os arquivos estão aqui. 480 arquivos. E agora já podemos executar o setup de instalação. Ele começa com uma mensagem de bem-vindo, onde a gente pode pressionar Enter. Nesse ponto devemos escolher se a gente quer a expressa, a instalação expressa, o setup expresso. Ele até recomenda, mas nós utilizaremos um customizado. Para isso apertamos a tecla C. Aqui ele pede para que nós selecionamos a pasta que queremos que ele seja instalado. Então nós colocaremos no diretório D, no volume D, dentro do diretório que nós havíamos criado install, e agora colocamos o Win31, que ele criará um diretório chamado Windows 3.1 e dentro desse diretório será instalado o Windows 3.1. Já podemos dar Enter. Aqui ele coloca alguns drivers que serão instalados. Podemos dar Enter. Neste ponto já podemos verificar que o driver de mouse está funcionando
e ele pede o nome que a gente deseja colocar no nosso Windows, na nossa máquina. Neste caso eu vou colocar AMT de Alex, Mário e Túlio e 2020A, que é o período que nós estamos cursando. Podemos ir com o mouse e apertar continuar. Aqui ele pergunta se realmente quer que a gente coloque esse nome. Podemos continuar. Aqui ele está perguntando o que nós queremos instalar. Se queremos instalar impressoras e outras coisas. Podemos continuar também, deixar todos assinalados. Alguns outros drivers, alguns outros programas que ele pergunta se nós queremos instalar. Deixamos todos assinalados e continuamos. Aqui ele mostra a memória virtual e já está copiando todos os arquivos para a pasta que nós setamos. Neste caso, neste passo, ele pergunta se nós queremos que faça toda a modificação necessária no config.sys e no autoexec.bat. Nós deixamos para ele modificar tudo automaticamente e continuamos. Nesse caso ele dá uma informação de que os antigos config.sys e autoexec.bat vão mudar de nome, não vão ser excluídos, só vão ficar com .old. Pergunta se a impressora que queremos instalar, a gente só continua porque não queremos instalar nenhuma impressora. E aqui ele pergunta se a gente quer que ele procure os aplicativos que estão na máquina para que ele instale. Nós vamos mandar ele procurar. E aqui a gente seleciona os aplicativos que a gente quer que ele instale. Nós vamos instalar todos, então clicamos no add all e damos OK. Para finalizar, ele dá uma explicada de como funciona o mouse, pergunta se a gente quer ver um tutorial. Nós vamos pular esse tutorial e, por fim, fazer o reboot da máquina para que tudo seja executado. Por fim, fazendo o reboot da máquina, nós podemos digitar somente o win, que ele já vai abrir o Windows 3.1, porque ele modificou o arquivo patch para criar um atalho para nós. E aqui nós temos já o Windows 3.1 instalado na nossa máquina.